Senhor Coste, quais são os avanços que nós podemos destacar hoje no Brasil em relação a ações, medidas voltadas para a economia de água e eficiência energética dos empreendimentos residenciais, comerciais, industriais? Obrigado pelo convite. A gente queria comentar que a área de projetos vem experienciando uma equiparação entre os produtos que é disponibilizado no mercado com os produtos de maior eficiência que são disponibilizados fora do Brasil. Então, na área de projetos, a cadeia tem contribuído procurando fazer o desenvolvimento que sugira e dê instruções técnico-econômicas para que o incorporador decida optar por equipamentos mais eficientes. Nós temos grandes evoluções no consumo de energia de motores, de sistemas de iluminação, nos controles que fazem a gestão da energia dos equipamentos que consomem mais, como os ar-condicionados, os sistemas mais complexos de bombas. E esses produtos têm permitido que a gente alcance classificações nos padrões internacionais com os prédios certificados em sustentabilidade, como são as classificações LEED, Aqua, BREEAM e outros, e tem permitido que o Brasil também participe na certificação de produtos mais eficientes no consumo que o consumidor aplica diretamente, como são os chuveiros elétricos, as lâmpadas, alguns equipamentos como geladeira, máquinas de lavar, fogões, equipamentos que recebem a certificação Procel. Então tem havido uma evolução no desenvolver projetos que permitam sistemas mais eficientes e produtos que a indústria está ofertando para o mercado que são mais eficientes. Na parte de hidráulica acontece igual. O Brasil tem um avanço bastante importante em fazer uma ligação através da academia, da cadeia produtiva, com os fabricantes e o consumidor final. O Brasil tem um programa que, por exemplo, desde 2006, todas as bacias e todas as válvulas de descarga produzidas no Brasil, elas têm um limite de máximo de 6 litros por função. Isso independe do produto que você fabrica, é obrigado o produtor a fabricar isso. Então, os fabricantes, por iniciativa própria e junto com a academia, se reuniram, detectaram a necessidade de produzir um equipamento mais eficiente no consumo de água, que é a bacia sanitária. Isso, por experiência, se agruparam, fizeram um programa e isso está implantado no Brasil há bastante tempo. Ok. Nesse caso, nós estamos falando de... são, na verdade, programas. Existe a necessidade de uma legislação específica sobre esses dois temas, eficiência energética e menor consumo de água, ou, enfim, consumo de água? Existe sim. A rigor, o Brasil tem um problema muito grave, e isso está sendo debatido oportunamente nesse evento aqui do Sinduscom. Existe um descompasso entre aquilo que a gente tem na normalização e aquilo que é produzido na legislação e nas regulamentações governamentais. O Brasil carece de um plano diretor que norteie a maneira com que as normas vão ser concebidas, junto com como as legislações vão ser feitas. Então, claro que existem iniciativas ao Procel, existem algumas referências por cidade, legislações municipais que obrigam você a fazer o aproveitamento de água pluvial, que obrigam a praticar o uso racional da água. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, isso a gente viu nas palestras de hoje de manhã, as legislações, ao invés de ajudar, elas complicam, porque às vezes uma desdiz o que a outra diz, uma obriga aquilo que a outra proíbe. E isso é um problema que o Brasil tem. Então, teoricamente, o Brasil tem muito a avançar nesta área. Mas todo mundo precisa falar a mesma língua. Exatamente. A gente precisa ter, deveria ter uma linha mestra sobre a qual as normas são feitas, e essa mesma linha mestra tinha que ser aplicada para como as legislações vão cobrar essas exigências. E isso é o que não acontece no Brasil. Maria Luísa, a Abracip hoje já mantém uma parceria com o Sinduscom. Com quais outras entidades ou órgãos públicos que a Abracip também mantém alguma parceria e quais os avanços que já foram registrados? Bem, a parceria com o Sinduscom já data de muito tempo e isso realmente é benéfico para ambos os lados.
Paralelamente ao Sinduscom, a Abracip ela tem permanentemente um contato muito sólido nas resoluções técnicas, mesmo nas normalizações com as concessionárias, Sabesp, AES Eletropaulo, Comgás e demais. E isso é uma coisa muito interessante, porque as resoluções são feitas praticamente assim em conjunto, nós damos os nossos pontos de vista, tudo isso é muito discutido, essas reuniões são periódicas, e isso leva realmente a uma conclusão muito benéfica para os nossos projetos saírem de uma forma mais do que adequada, certo? Dentro realmente das normas exigidas, dentro dos padrões das determinadas concessionárias, e automaticamente isso vira um custo-benefício muito interessante para o Sinduscom e para o consumidor final, que é quem vai comprar o seu patrimônio. Ok. Sr. Cossi, quer complementar algum ponto? As parcerias que a Abracip faz são em benefício de tentar minimizar essa deficiência que o Brasil tem de não ter um plano diretor para a criação de normas coerentes com legislação. Então, Secov, Sinduscom e Abracip formam grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho acompanham o desenvolvimento de normas técnicas, regulamentações de concessionária, regulamentações específicas de legislações municipais, estaduais e federais. A gente dá o nosso apoio no sentido de oferecer o braço técnico ao legislador e a gente, no desenvolvimento de normas, um trabalho conjunto procura que a cadeia permita uma evolução técnica das normalizações. Então, essa é uma ação que a associação vem fazendo em conjunto com o Sinduscom, em conjunto com o Secov, que são dos incorporadores e dos construtores, cujo benefício é permitir um projeto mais evoluído no caminho da sustentabilidade, da eficiência, do uso racional de água. É bem coerente com o que nós estamos discutindo aqui. É um exemplo do que a nossa associação pode fazer com construtores e incorporadores, lembrando que nós estamos sempre do mesmo lado. Quem está do outro lado é só o consumidor final. Então, fazemos uma parceria que visa esse acompanhamento técnico, evolução de normas técnicas e suporte para legisladores na área técnica, para que a gente consiga fazer um produto melhor para o consumidor final.